A pré-história, então, ela é dividida em três períodos. Então, nós temos o Paleolítico Inferior, o Paleolítico Superior e o Neolítico. Tá, Tia Rita, nós vamos estudar os três? Não, nós vamos estudar do Superior e o Neolítico. Por que o inferior nós não vamos estudar? Porque no Paleolítico Inferior não tem registros de arte, não tem registros artísticos, que é pintura, escultura, nada disso. Tem outros vestígios que foram encontrados, ossos, restos de fogueira, um monte de outras coisas, mas não tem a parte artística, que é o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar a entender um pouquinho isso daqui. Você já deve ter estudado que, quando a gente fala da história, a gente trabalha com o símbolo AC e o DC. O AC significa antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Então, a gente vê aqui nessa linha central que nós temos aqui, então, Jesus Cristo. Antes dele, tá para cá. Depois dele, tá para cá. Então, nós temos, antes de Jesus, nós temos a civilização romana, que nós vamos trabalhar também, a arte romana, a arte grega, o Egito. Aí nós temos aqui, ó, a pré-história no Neolítico, nós temos a pré-história no Paleolítico Superior e no Paleolítico Inferior. Então, isso é uma cronologia para a gente entender o que vem antes e o que vem depois. Então, hoje nós vamos começar com o Paleolítico Superior, que foi o que eu disse para vocês. Mas para começar isso tudo, nós precisamos entender algumas coisas. Que data que foi isso? Foi de 30 mil anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo. Então, vamos entender o que significa isso. Ó, a palavra paleolítico, então, paleo significa antigo. Lítico significa pedra. Então, esse período da pré-história a gente chama Antiga Idade da Pedra. Tá bom? Tia Rita, eu não entendi, então, por que você está falando do Paleolítico Inferior, sendo que nós não vamos estudar ele, nós vamos estudar só o superior, para que você falou dele? Porque agora nós vamos falar uma coisa. Quando a gente fala que o surgimento pelo homem, na verdade, não. O surgimento do fogo, ele se dá de uma forma natural. Então, o que acontece? Acontece um raio que cai numa árvore ou cai numa vegetação seca e isso pega fogo, certo? Então, o surgimento do fogo, ele é algo de muitos e muitos anos atrás, tá? Então, esse homem do Paleolítico, que é do Paleolítico Superior, ele observou isso. Então, ele via que tinha uma árvore pegando fogo ou uma vegetação, e ele sempre via, mas de onde veio isso? Foi um raio que caiu, e acendeu o fogo. Só que esse homem não conseguia ainda fazer o fogo. Ele só consegue ter o domínio do fogo no Paleolítico Superior. Então, é quando ele pega duas pedras, ele vai batendo uma na outra para soltar uma faísca, ou quando ele pega um graveto, que nem nós estamos vendo nessa imagem aqui em cima, e ele fica friccionando o graveto, porque aí, quando vai esfregando um no outro, isso também vai aquecendo. Então, esse homem, nesse Paleolítico Superior, que domina o fogo. Tá bom, mas para que ele domina o fogo? Para que ele quer o fogo? Ele quer para se aquecer, ele quer para cozinhar os seus alimentos, para trazer luz também para dentro da sua caverna, que é onde ele morava. Lembra da música? O homem da caverna saiu a caçar, a caçar. Então, esse homem, ele morava na caverna, dentro da caverna. Tá. Então, ele não tinha casa, não? Não, ainda não. Nessa época, ele não construía suas casas. Nessa época, esse homem morava em cavernas, tanto em montanhas, como nós estamos vendo essa daqui, que é uma caverna em uma montanha. Então, ela não é algo que esse homem fez, é algo que a natureza já tinha feito. E existem outras cavernas que são subterrâneas. Então, esse homem também morava ou numa desse tipo ou numa subterrânea, tá bom? Tá bom, o que esse homem da caverna fazia? Esse homem da caverna, ele saía para caçar. Para caçar o quê? O seu alimento. Tá. E ele caçava o quê? O que ele via.
Só que quando ele via, ele assustava. Porque que nem tá nessa imagem aqui, ó, isso aqui que nós estamos vendo, esse boi, ele tinha um nome, chamava bisão. Então eles eram grandes. Olha aqui atrás, nós temos outros animais de pequenos portes. Então tem esse aqui que tem uma galhada, era conhecido como cervo ou veado. Aqui nós temos um cavalo, uma parte de um cavalo. Então esse homem, ele primeiro, antes de caçar, ele observava. Então por isso que ele assustava, né? Quando ele viu o animal, aí depois ele fez assim, aí depois ele ia e atacava esse animal. Mas ele atacava para quê? Só para matar? Não, ele matava para ele se alimentar. Então esse homem que morava na caverna, ele observava quais os animais que passavam por ali, ele conhecia esse animal, qual que era o jeito que esse animal, se ele era dócil, se ele era agressivo, que horas que esse animal passava, que hora que esse animal dormia, tudo isso esse homem observava para que ele pudesse capturar o animal, certo? Além disso, a gente percebe aqui, ó, que em volta dessa caverna existia o quê? Muitas árvores, muita vegetação. Então esse homem saía para caçar tanto um animal quanto o seu alimento. Então ele caçava outras coisas. Só que não tinha ninguém para falar para ele assim, ó, aqui você tem uma frutinha legal, ele tinha que procurar, ele tinha que ir em busca. E esse homem aqui, ele recebeu um outro nome, ele recebeu o nome de nômade. Mas por que nômade? Por que tem a ver isso? Esse homem, ele não ficava a vida toda em uma caverna. Ele mudava de caverna para caverna. Nossa, mas por que ele fazia isso? Sabe por quê? Porque nós temos 4 estações. Então, nas estações onde estava mais frio, onde nevava ou chovia muito, esses animais já não passavam mais ali por perto, porque os animais também se recolhiam. As árvores não tinham fruto mais. Então, esse homem fazia o quê? Ele saía dessa caverna e ia para outra caverna em busca de novos recursos para sua sobrevivência. Tá? Então, por isso ele recebe o nome de nômade. Ele vai mudando de lugar para lugar em busca do seu sustento. Mas tá bom. E dentro dessas cavernas, esse homem também fazia essas pinturas que nós estamos vendo aqui, ó. Para quê? Para decorar a casa ficar mais bonita? Ó, aqui nós temos uma imagem que é uma simulação, não é uma foto, né, gente? Porque a foto veio muito, muito, muito depois. É uma simulação de como era feita essas pinturas. A gente percebe que aqui tem um moço segurando fogo, tá vendo? Tem um outro que está preparando a tinta. E tem algum fogo ali embaixo para o moço que prepara a tinta. Então ele não tinha escada, então ele fazia esses andaimes com a madeira, né, com tronco de madeiras para que ele ficasse mais alto. Tá bom. E para que mesmo que ele pintava? Para decorar a casa? Não, na verdade, ele tinha uma outra função. Antes de falar por que ele pintava, eu vou mostrar aqui como ele pintava. Ele pegava pedras, tá vendo aqui? E ele triturava essa pedra e deixava esse pozinho. Esse pozinho fazia várias tonalidades, tinha várias tonalidades de pedra. Então, ele misturava esse pozinho com uma banha de animal, com o óleo que sai do animal, e isso virava uma tinta. Por que a banha? Porque a banha ia grudar na parede. Ia fazer com que essa tinta grudasse na parede. Tá bom. Então vamos falar de novo para que esse homem pintava. Perceba que as pinturas, ó, tanto essa primeira que eu mostrei, quanto essa daqui, são pinturas muito realistas, né? São pinturas que a gente olha e fala, nossa, parece que é muito real. E essa daqui também, ó, apesar dela ser só contorno, essa pintura, ela também parece muito real. Esse homem, ele fazia essas pinturas nas paredes com a intenção de ritual. O que era ritual? Ele imaginava, na cabeça dele era assim, quanto mais próximo da realidade ele chegasse, mais fácil era capturar esse animal. Então, depois que ele pintava esse animal na parede, ele simulava a caça também. Percebe que nessa imagem a gente tem até uma flecha desenhada. Então, esse homem simulava a caça, fazia seu ritual para depois ir caçar, tá? Então, ele tinha essa intenção. Quanto mais próximo da realidade, mais fácil ficava capturar o animal.
Agora, depois dessas imagens aqui, é só lembrando então, ó, o homem da caverna, que no caso é o homem paleolítico, antiga idade da pedra. Ele mora em caverna. Ele faz o quê? Ele sai para caçar os seus alimentos. E ele sai de um lugar para outro, de acordo com as mudanças climáticas, tá? Então, isso são características básicas desse homem do Paleolítico. Ah, outra coisa, ele pinta com muita realidade o que ele vê.